Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de louvor. Nós te oferecemos, Senhor. Recebe, Pai, como um incenso suave. Nós agora queremos orar por Sandra, essa linda, querida, que vai trazer a palavra hoje pra gente. Ai, ai, ai. Senhor, vem, Senhor. Vem sobre a vida de Sandra, para que Sandra possa diminuir e tu possas crescer, Senhor. Cresce nela, Pai, cresce nela. Ela sabe que não é ela, que o Senhor trabalhando no coração dela e trazendo através dela a mensagem que está no teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tira toda interferência, aquieta nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Ô Pai, a gente só tem vontade de adorar. Não tem vontade de parar, porque a adoração já é um vínculo de intimidade tão grande com o Senhor. Mas hoje é dia de comer o cordeiro todo, mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por esse lugar, por essa cabeça de ponte que tu estabelecestes aqui na nossa cidade, Senhor, por esse portal espiritual. Pai, em nome de Jesus, quem éramos nós? Os menores da cidade, o menor da casa. Mas aprove o Senhor restabelecer as portas da cidade antiga e chamar os teus filhinhos, Senhor, talvez os mais jovens, para fazer algo que está no teu coração. E é nesse espírito, Pai, que eu me coloco diante de Ti. Senhor, eu não quero diminuir, não, eu quero desaparecer hoje. Pai, que só a Tua glória, que só a Tua face possa ser vista, Senhor. Eu coloco a minha mente completamente submetida à Tua vontade, Cristo Jesus. Senhor, eu preparei a palavra como se é de fazer, mas o Senhor pode fazer como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito, Ele possa agraçar nesse lugar mais uma vez e fazer aquilo que só Tu podes. Nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que Tu possas trazer luz sobre as nossas trevas. Que nessa manhã Tu possas mais uma vez vencer todo resquício de orfandade sobre as nossas vidas, Pai. Que tudo que estiver nos aprisionando, que tudo que estiver, Senhor, nos amarrando e nos desviando do propósito, Senhor, que fique agora sem força e sem poder. Que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus esteja agora amarrado, Pai. Que não haja nada em nós nessa manhã, começando por mim, que possa impedir aquilo que Tu queres fazer nesse dia. Esse dia estava escrito desde a fundação do mundo. Cada um aqui, nesse lugar, nessa manhã, é fruto da vontade soberana do Senhor. Porque nós não nos escolhemos, mas Tu escolhestes a nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, estrela da manhã, bispo das nossas almas, amado, o mais lindo entre os milhares. Tu és aquele que era, que é, que há de vir. Tu és o pão da vida que desceu do céu. Tu és a água que jorra, Senhor, dentro de nós. Tu és o dom de Deus. Oh, Senhor, Tu és tantas coisas. Mas Tu também és Pai. Tu és Pai, Senhor. E esse é o Teu relacionamento preferencial. Tu és o Jeová de Sabaô, o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Mas quando a gente quiser orar e entrar na Tua presença, Tu usaste o nosso irmão primogênito para dizer: entra no secreto. E no secreto diz assim: Pai, Pai nosso, Pai meu e dos meus irmãos. Sabe, a gente pode ser estranho, mas a gente vai morar no mesmo céu. A gente vai ser vizinho. Então, Pai nosso, Pai meu, Pai dos órfãos, marido das viúvas, papai, Abba, Pai, Paizinho. Santificado seja o Teu nome para sempre.
Seja feita a tua vontade aqui no Marco Zero hoje, como já é no céu, Senhor. Porque já há uma vontade absoluta, soberana, maravilhosa, que é no céu. Pai, que essa vontade se estabeleça hoje nesse lugar. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Não há outro como tu. O pão nosso, o pão da terra, tu nos tem dado todos os dias. Mas nós queremos hoje o pão do céu, Senhor. Nós queremos o pão do céu. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas ofensas. Perdoa as minhas debilidades. Começa por mim. Perdoa as minhas incapacidades. Perdoa os meus medos. Oh Pai, perdoa. Nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor, se houver aqui hoje qualquer resquício de falta de perdão, se houver em alguém qualquer raiz de amargura, Senhor, que ela seja hoje vencida pelo sacrifício da cruz do Cordeiro. Pai, nos ajuda a perdoar como nós fomos perdoados. Ah, Jesus, que assim seja nessa manhã. Que tu possas vir, Senhor, com esse renovo, com liberdade e libertação. Porque nós podemos ser livres, mas não sermos libertos. Pai, então nessa manhã, não deixa a gente sair daqui como entrou, mas faz aquilo que tu separaste para o dia de hoje. Que toda a nossa fome, como a gente acabou de adorar, que toda a nossa sede esteja direcionada para ti, Pai. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Senhor, aquele que é a nossa suficiência, aquele que é tudo em todos. Pai, nessa suficiência que vem de ti, eu peço que tu tenhas misericórdia de mim nessa manhã. E que eu não atrapalhe aquilo que tu já começaste a fazer aqui, Pai. Porque o culto já começou faz muito tempo. O Senhor já ministrou tanto os nossos corações. Então, Senhor, faz como tu quiseres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar boa-vinda aos visitantes. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Oh, bem-vindos, minhas irmãs. Bem-vindas. Vocês são família. Onde quer que a gente vá, o DNA da gente é igual. Então são família. A gente está no período, as pessoas que costumam, né, vir aqui na igreja e sabem que essa é uma igreja firmada nos fundamentos apostólicos e proféticos de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Filho. E nós usamos nessa igreja o calendário bíblico. Nós não andamos no calendário gregoriano. Nós não somos judaizantes, mas reconhecemos que a salvação vem do judeu. Porque Jesus disse isso em João 4. Mas nós somos a oliveira brava que foi enxertada na oliveira verdadeira. E a oliveira verdadeira vai continuar. Jesus veio por Israel e voltará por Israel. Então a gente não pode se desvincular. E isso começou com a AP Cris, né? A AP da família 61. O Senhor deu discernimento e direção. E nós caminhamos nesse calendário. Por que é que eu estou falando isso? Porque a gente está entre Páscoa e Shavuot, que é Pentecostes. E existe uma forma que o povo de Deus conta os dias até Pentecostes. E o nome dessa medida, que antes para o povo de Israel era uma medida de litragem de grãos secos, depois eu vou explicar, que é o homer, para nós é a medida de maturidade. Então há um caminho de maturidade que a gente percorre todos os anos em direção a Pentecostes. Porque em Pentecostes
é derramado uma unção nova. O Espírito veio, o Espírito continua vindo, porque sem Ele nada podemos fazer. O Espírito de Deus está aqui. Mas no tempo de Pentecostes, algo sobrenatural acontece quando nós estamos alinhados com o Senhor. É como se Ele desse sempre uma cota do Espírito, mas quando chega em Pentecostes, Ele abunda, Ele libera mais. E a gente está caminhando para isso. Só que Deus é um Pai responsável, sabe? Você não daria um carro para uma criança de 10 anos dirigir. Ele não vai dar autoridade e poder para alguém que não tem maturidade em Deus. Né? Os dons, eles são irrevogáveis. O Espírito sopra como quer, onde quer, para quem quer. Mas nós vamos responder por eles. Se cada um deles foi para a nossa vanglória, ou se foi para a edificação do corpo. Porque Jesus, ele não trabalha como o inferno. O inferno faz trocas. Você faz isso, eu lhe dou aquilo. Jesus olha quem você é, através dos olhos de amor dele, e lhe concede. E derrama. Ele não olha para o que nós fazemos, mas ele olha para quem somos nele. E ser algo nele é caminhar em direção a ele. Então, nesse tempo, nós estamos contando o homem. Contando essas medidas de maturidade até Pentecostes. Para o judeu, hoje é o 12º dia da contagem do homem. E 12 fala de governo. Nós estamos num dia de ceia. Nós estamos na casa do Pai. E o Senhor quer que você verdadeiramente entregue o governo da sua vida a Ele. Ele não quer ser só o seu Salvador, mas Ele quer ser o seu Senhor. A gente cantou muito aqui: eu vou gastar os meus dias no teu altar. O que significa isso? Ele não nos negou nada, mas certamente, em alguns momentos da nossa vida, nós negamos algumas coisas ao Senhor, porque não queremos abrir mão da zona de conforto, da posição, do orgulho. Tudo isso é o fermento que leveda a massa. Nós comemoramos Páscoa semana passada. Na Páscoa cristã, Jesus foi imolado. Na Páscoa judaica, um cordeiro que chamava, que apontava para Jesus foi imolado. Mas houve derramamento de sangue nas duas. Porque sangue é moeda espiritual. Jesus derramou até a última gota por mim e por você. O quanto a gente está disposto a derramar por Ele. E nesse tempo, o judeu chama de contar o Homer, ele dá um nome, Sefirá Ha-Omer. É a contagem dos 49 dias entre Páscoa, que é Pêssach, e Shavuot, né? E a gente tem que se submeter ao processo da maturidade, porque maturidade dói. E daqui para Pentecostes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo apertou. Sabe? O Senhor muitas vezes, Ele tem que apertar, colocar a gente na pedra de mó, ali, naquele lugar da prensa de azeite. Não para saber o que tem dentro da gente, mas para que a gente saiba o que tem dentro da gente. Porque o que está dentro da gente, Jesus já sabe. Muitas vezes nós é que não sabemos. E os desertos, eles vêm para nos mostrar isso. Então, o homer é uma antiga unidade israelita de volume usada para grãos e produtos secos. Mais ou menos 2 litros. Era o que cada um amealhava quando pegava o maná. Levítico 23, ele fala de todas as festas do Senhor. Começa pela ordenança do sábado. E existem 7 festas que são extremamente importantes para o judeu. Jesus sozinho cumpriu as 3 primeiras.
Levítico 23:15 diz assim: e contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, que é o dia que você levanta o primeiro feixe. Jesus foi levantado como o primeiro feixe, o feixe maduro, o feixe perfeito, aquele que anunciava um lugar de maturidade que todos nós alcançaríamos quando estivéssemos nele. Desde o dia que tiverdes trazido o homem, ele fala assim: contarei para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde os dias que tiveres trazido o homem da movimentação. O povo judeu, quando ele colhia, essa é a colheita da cevada, que coincide com a Páscoa, ele olhava a plantação, pegava o primeiro feixe maduro e levantava como oferta, que ele elevava ao Senhor. E aí contava-se os dias para Shavuot, né? Levítico 23, ele descreve, depois vocês olham, todas as festas sagradas do judeu. Então ele fala do sábado, fala de Páscoa, pães asmos, a festa das primícias, que é essa festa que Jesus foi levantado, né? A ressurreição dele foi na festa das primícias. Shavuot, que é Pentecostes, trombetas, que é o ano novo deles, judaico, que a gente comemora, né? Porque o ano novo que a gente comemora aqui na igreja é o ano novo gregoriano, romano. Mas o ano religioso do judeu, ele é comemorado em outubro, na festa de tabernáculos. E é tão perfeito porque, gente, não é discussão, Jesus nasceu em outubro. E sabe por que eles chegaram a essa conclusão? Porque não podia haver pastores no campo em dezembro, porque neva, eles não vão para o campo com as ovelhas. Eles não podem. Então eles, pela turma de Zacarias era da turma de Abirão, eles contaram o tempo que Zacarias entrou e recebeu a revelação de João Batista. E Jesus e João Batista tinham 6 meses de diferença. Calcularam o tempo de nascimento de João Batista. E aí chegaram no tempo de nascimento de Jesus, porque eram primos. E quando Maria engravidou, Isabel já tinha 6 meses. Então, tudo indica, historicamente, que Jesus tabernaculou no mundo a festa de tabernáculos. Então, assim, não é por acaso, não existe velho e novo, existe primeira aliança e a segunda aliança. E nós somos duplamente aliançados, porque nós comemos o cordeiro todo. E nós agora estamos num tempo de entender a história do começo ao fim. Porque quem não entende sua história não sabe para onde vai. Então, coisas que a gente achava banal, esse povo comemora, esse povo é tão estranho, ele comemora tantas festas diferentes. Gente, o povo judeu é um povo, são os oráculos da palavra. Jesus é judeu, ele não deixou de ser judeu. Ele hoje é um judeu messiânico, porque ele é um Messias. Mas ele cumpriu. Então a gente tem que aproveitar tudo que está nessas festas. Tem um livro até bem interessante que diz assim: encontrei Jesus numa festa judaica. E eu estudando esses dias eu vi como tudo está ligado. Nada na Bíblia. É por isso que lá em Apocalipse o Senhor diz: quem acrescentar ou tirar alguma coisa dessa palavra, que seja anátema. Porque a palavra de Deus é como um quebra-cabeça, que o Espírito Santo vai ligando as pedras. E de repente tudo faz sentido. Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele estava no princípio e Ele está no fim. O nosso Jesus, Ele não apareceu no Novo Testamento. Ele não surgiu, Ele já era. Quando todas essas coisas aconteciam, Ele já era. Então a gente precisa se apropriar, porque isso não é do judeu, é nosso.
Porque nós somos povo dele, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não há separação entre judeu e gentio, entre senhor e escravo. Somos um só povo, um só rei, um só espírito, um só batismo. Então muitas vezes nós somos roubados porque nós negligenciamos o conhecimento da palavra. Nós somos preconceituosos com a antiga aliança, sem entender que todo o cumprimento da nova foi fundamentado nela. Deus falou muito comigo esses dias. E eu disse: Senhor, eu quero contar o homem. Eu não quero viver outro Pentecostes como o do ano passado, né? A gente bota a mão no arado, e o Senhor diz que se a gente olhar para trás, a gente não é digno. Então, nem que eu tenha dado um passo adiante, mas eu quero ter avançado. Então, traz luz sobre tudo aquilo que está ainda me prendendo, que está ainda me segurando. Porque o Senhor tem pressa, gente. O mundo está debaixo de julgamento. Quem é sal e luz? Quem tem que anunciar aos perdidos que há esperança? Hoje eu achei lindo, porque Leila, acho que é uma das maiores evangelistas que teve aqui. Não tem um Uber que ela venha que não ouça a palavra. O carro parou aí e eu abri a porta bem cedo esperando. Eu estava pregando para o motorista do táxi. Eu falei: claro, eu não perco nenhuma chance. Sabe? Jesus quer que a gente seja assim, intrépido, ousado. Mas voltando à história, a gente saiu do Egito. A gente saiu da servidão do Egito. Mas eu acho que vocês parecem clichê, mas é tão real. A gente sai do Egito, mas o Egito precisa sair da gente. Sabe, quando você está preso durante muito tempo, é como um passarinho numa gaiola. Jesus abre a porta e você fica lá assim: vou não, aqui é mais seguro. Aqui tem água, aqui tem ração, aqui ninguém toca em mim. E a gente não vê que está preso naquele lugar. Porque quando você é escravo, até com o que é ruim, você se acostuma. A mentalidade do escravo não deixa haver esperança, não deixa você ver que correr riscos com Jesus é a melhor coisa. Porque ele se responsabiliza. Não há risco em quem já pagou o preço. Mas o inimigo fica: não, nossa, abrir mão disso, não. O quê? Essa amizade é tão importante. Conviver com essas pessoas, o networking. E como você vai ficar diante da família? Sabe? Há tantas coisas. Mas nós estamos saindo do Egito, né? E houve um percurso que o povo fez, que é esse percurso que nós estamos vivendo, né? Caminhando para Pentecostes, até que esse Egito todo saia de dentro da gente e a gente possa ser revestido, mais uma vez, avivado, reavivado no poder do alto, né? Pentecostes é a palavra grega que se usa no Novo Testamento, que significa 50 dias. Porque no Antigo Testamento, Pentecostes é Shavuot. É o dia que Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. E por isso, a nossa jornada continua. Então você conta as 7 semanas entre Páscoa e Pentecostes. São 49 dias mais um. Qual é o um? Um é o dia seguinte, é o dia da ressurreição. É o dia que o feixe foi levantado. É o dia das primícias. Então, o dia da ressurreição é o primeiro dia que você conta até Pentecostes. É o dia que o feixe foi levantado. E depois você conta a partir dali 7 semanas. Então, é 49 mais um. Deus tem um mistério com o número. O 7, o 3, o 12, o 70. Por quê? Porque Ele quis assim. Por que aqui sangue é moeda espiritual? Porque Ele quis assim. Eu sei que quando o sangue falta, a gente morre.
Eu sei que quando o sangue para, a gente morre. Eu sei que o inimigo ama comer o sangue dos filhos. Está aí o aborto. Está aí a violência. Quando chegar no céu, você pergunta para ele, porque eu não tenho essa resposta para lhe dar. Uma coisa eu sei: sangue é vida, sangue é moeda. E ele deu toda por mim e por você. Por isso nós somos o tesouro pessoal dele. Toda a riqueza que havia nele, ele deu. Todo o fôlego que havia nele, ele deu. Então você não pode pertencer a mais ninguém, porque você vai estar roubando dele o que é dele. Sabe? Ele pagou o preço. Ele já pagou o dote. O dote já foi pago. E qualquer outro amor além dele é adultério espiritual. É forte isso, né? Foi para mim também. Não há nada que Deus fale comigo que eu não fique desse tamanho. Quem é do mais velho se lembra de uma propaganda que tinha sobre a Calói. Cadê a minha Calói no dia das crianças, né? Aí o pai não dava a Calói, o menino ficava desse tamanho. É desse jeito que eu me sinto. Quando eu começo a entrar na palavra assim profundamente, que Deus começa a falar, eu digo: ai, Jesus, que acocho, que aperto. Mas o aperto é para você avançar. É para avançar. Quem coloca a gente em aperto para nos destruir é o inferno. Mas os apertos de Deus são cura. Eu não estaria no conhecimento de Deus se eu não tivesse passado o que eu já passei. As crises no casamento, a crise não foi, graças a Deus foi uma só. A crise no casamento, a crise na saúde da família, eu não teria. Não teria. Por quê? Porque minha vida profissional estava muito boa. Eu estava conquistando tudo. Eu vou dizer feito Cris. A gente não é pastor porque é mal sucedido, não. Isso é do tempo velho. Hoje em dia Deus está levantando pessoas que abrem mão para servir a Ele. Que foram capacitadas por Ele, mas que também são capacitadas no mundo. Isso é uma mentira do inferno. De dizer que todo servo de Deus é uma pessoa sem cultura, ignorante. Mentira! Deus escolhe, Deus capacita. Eu já vi gente que não sabe ler, pregar mais do que muito douto. Porque a cultura do céu é sabedoria, é outra moeda. É outra moeda. E a sabedoria só pode vir do alto. Ela não vem do conhecimento, porque o conhecimento, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então nós estamos andando. E esse é o convite desse processo entre Páscoa e Pentecostes. E nós estamos caminhando para a terra prometida. Mas antes da terra prometida, tem deserto. Né? A gente quando diz assim: ei, libertos do Egito, filhos, começou o processo. Depois da libertação do cativeiro, vem o deserto. Por quê? Porque todo escravo é contaminado pela escravidão. Todo escravo se comporta, ainda que ele seja um dia senhor. Se a escravidão não sair de dentro dele, ele vai continuar se movimentando do mesmo jeito. Deus nos conhece por dentro, glória a Deus por isso. Ele não vê como vê o homem, ele não vê a aparência. E o objetivo dele não é que a gente fique bonito na fita. O objetivo dele é que a gente vá morar no céu. Ô glória, vocês não se animam com isso não? Eu digo: Jesus, volta logo, porque o negócio está ficando. E olha que nem chegou ainda. A gente ainda nem foi perseguido a ponto de ser morto. Mas vai chegar. Mas a sujeira, a falta de sensibilidade com a dor do outro, a imoralidade é uma coisa que dói nas entranhas de quem ama Jesus.
de quem quer viver para Ele. É algo que eu hoje eu não vejo nem TV, eu não vejo TV aberta mais há muito tempo. Não vejo. Filme, eu tenho que olhar 10 vezes o que é que está passando para não me contaminar, para não normalizar aquilo que para Deus é abominação. A coisa vai entrando devagar, minha irmã. Meu irmão, vai entrando devagarinho. Você nem percebe. Eu já comentei aqui uma vez, tem um filme com uma Jacqueline Bisset, uma atriz. Agora ela está mais nova, mas é linda, uma francesa. Ele chama Um Toque de Infidelidade. E eu vi esse filme lindo, paisagens lindas, o marido adúltero. E a mulher já cansada de tanto perdoar. E um dia, ela se envolve com o esposo da mulher com quem ele estava adulterando. E os dois ficam juntos. E no final é aquela paisagem linda, um veleiro dentro de um lago, no frio, tipo Alpes, todo mundo de cobertor. E você fica, quando você vê, você está torcendo para que a mulher dê o troco, para que ela fique com o marido da outra mesmo. Aí quando você volta para os fundamentos, o que é que Jesus queria? Não é assim no reino de Deus. No reino de Deus é assim: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Aquele filme no céu terminava assim: os dois chorando diante dos pés do Senhor, pedindo perdão e restaurando o casamento. E aquela filha vivendo com os pais. Sabe? É muito sutil. É muito devagarinho que o inferno vai entrando. E sem notar, a gente sai de um tempo para o outro na igreja. E a gente vai com esse fermento, sabe? O pão asmo. Não é asmo, é pão com fermento. E o fermento vem porque é gostoso. Quem já comeu matizá? A gente trouxe aqui. Matizá não tem gosto de nada. Mas não faz mal. E você pode prepará-la de um jeito que ela fica muito gostosa. A palavra de Deus, ela pode às vezes parecer muito difícil de engolir. Mas se você vivê-la, ela vai ficar tão gostosa. Sabe? É tão diferente. É tão diferente. Então, se há algo que nesse caminho entre Páscoa e Shavuot, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver quais são os desertos que eu ainda estou perseguindo, né? E o povo, quando ele saiu de Ramsés, de Gozém. Aí ele vai para Piairote. Aí ele atravessa o Mar Vermelho. E depois que ele atravessa o Mar Vermelho, aí ele vai para o deserto de Sur. Todos esses desertos, eles ficam na margem leste do Mar Vermelho. E Sur significa muro. Tinha um muro para eles vencerem. Havia um muro que eles precisavam, eu não digo passar por cima, mas superar, sobrepujar. E depois de 3 dias no deserto de Sur, eles começam a ficar irritados porque falta água. A gente não vive sem água, né? Mas o povo de Israel nessa época era um povo que não era acostumado a orar. Você não vê em nenhum momento. É por isso que milagre não converte ninguém. Milagre emociona. Milagre manifesta a glória. Mas milagre é tão fácil de esquecer. Eu já vi gente sobrenaturalmente curada de HIV. Mas que no outro dia que eu digo alguns anos após, estava com a conduta tão errada, falando mal dos filhos de Deus, cuspindo no prato que comeu. Sabe? Esse povo que está reclamando, ele tinha acabado de passar no Mar Vermelho a pé enxuto.
A memória da gente para os grandes feitos do Senhor, ela é muito rasa. Ela desaparece rapidamente quando a primeira luta vem. Você se alegra, você vai para lá, para Êxodo, acho que é 14 ou é 13. Aí você vê o povo se alegra, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, é cântico para lá, cântico para cá, e depois murmuração. Em seguida, entraram, atravessaram, saíram com toda a riqueza. Aí quando chegaram do outro lado, 3 dias de caminhada, 1, 2, 3. Começou a confusão. Foi para isso que você nos trouxe? Para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos? Gente, quem abre mar vai deixar o povo morrer de sede. Mentalidade de escravo. Mentalidade pobre. A pobreza não é isso não, a pobreza está aqui. E no deserto de Sul, Deus é tão paciente, sabe? Ele é tão paciente que Ele sabe que quando a gente sai do cativeiro, que a gente está com sede, a gente quer beber qualquer água. Qualquer aguinha, contanto que a minha sede seja satisfeita. Só que a água de Deus não é amarga. A água de Deus é vida. E aí quando eles encontram um manancial de água, esse manancial de água é amargo. É Mara. Mara significa amargura. E eles começam a brigar com Moisés. Moisés já vinha, completamente traumatizado. Porque depois que ele matou o egípcio, o povo foi em cima dele. Ele teve que mostrar ao povo, através dos milagres, das maravilhas que Deus fez, que ele era o escolhido. Ele tinha que todo o tempo estar mostrando ao povo que de fato ele era um emissário de Deus, um libertador. E aí ele ora, e a água, Deus mostra um arbusto. Gente, para Deus transformar a amargura em felicidade, basta que Ele jogue um pedaço da árvore da vida assim, porque diante dele até a tristeza pula de alegria. A plenitude de Jesus é tanta que não tem como você ficar mal diante dele. Você até fica, mas aquilo não é mais o seu estilo de vida. Porque Jesus permite o nosso luto, porque Ele entende que a gente é carne, a gente é pó. Mas a gente não pode viver de luto. O luto é por um tempo, até que eu me recomponha, até que a vida entre, até que o perdão entre, até que as coisas se renovem. Jesus chorou por Lázaro. Nós podemos chorar sim, mas há um tempo determinado para todo propósito. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de se alegrar. E naquele momento no deserto, ainda que o povo precisasse passar por esse caminho, e eu não sei se você, minha irmã ou meu irmão estão passando, eu estou ainda, estou trilhando ele, sabe? E quando chega nesses tempos proféticos, parece que o negócio aperta um pouco mais. Mas eu sei que esse é o prenúncio da bênção. Quando a bênção vai chegar, a coisa aperta. Sabe para quê? Para você falar e gerar no reino espiritual aquilo que não é. E aí Satanás toma e traz forma aquilo que você profetizou, porque palavras são espíritos. E não existe palavra neutra. Um dia, mais cedo ou mais tarde, essa semente ela vai eclodir. Às vezes é amanhã, às vezes é daqui a um ano, às vezes é em 10 anos. Eu já falei umas besteiras na minha vida que depois de uns 4, 5 anos, quando aconteceu, eu caí de joelho. Minha responsabilidade. Minha. Mas Deus entendia o que era a mentalidade de escravo. Deus é muito longânimo, sabe? Mas a gente precisa encher as taças de Deus do nosso clamor e da nossa oração. Não encher as taças dele de mais paciência. Sabe, Deus, você vê Deus
dizendo as mesmas coisas, nas mesmas épocas, e você persistindo na mesma situação, né? Só que para esse último tempo isso não vai dar conta. Isso não vai dar conta. Esses dias que virão, vai haver uma separação clara do que serve e do que não serve, daquele que está disposto a passar pela prensa por amor a Ele, daquele que vai correr para a zona de conforto, porque não abre mão da egolatria. Gente, Ele deu tudo, não vai poder ficar reserva na gente. Não tem como você servir a dois senhores. Cris disse, eu gosto muito desse exemplo, se você tiver um marido que for 364 dias, ou uma esposa fiel a você, mas um dia só, ele pode ser infiel e você vai ficar bem. Jesus não se deu pela metade, Ele se deu tudo. E a nossa grande luta no deserto é entregar tudo. É entregar a nossa sede, a nossa fome do Egito. E nesse dia Jesus quer que a gente olhe para dentro da gente e reavalie isso, sabe? Êxodo 15, 24, 26 diz assim: e o povo murmurou contra Moisés dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, porque Moisés já era um homem liberto. Ele não era só livre, mas ele era liberto, porque só libertos clamam. Só libertos oram. Escravos murmuram. Porque escravos só agem mediante o Senhor da terra. Mas o filho, o livre, ele clama, porque ele sabe que tem pai. Então, quando a gente substitui murmuração por intercessão, a gente está saindo do lugar do cativeiro para a libertação. E Moisés, como era livre naquela época, daquele povo todo, só quem era realmente liberto era Moisés. Ainda só tinha ele. E aí Moisés clama. E ele diz: e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Deus vai sempre mostrar uma saída. Senhor, o escape vem dele. O escape vem dele. E ele lhe mostrou uma árvore. Em algumas traduções diz um arbusto. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Sabe? Você tem essa árvore, essa fonte em você. Torne as suas águas doces. Torne a água de alguém que é muito amargo, que está junto de você, que é muito ferido, só fala em doce, sabe? A gente tem essa autoridade em Jesus. E aí Deus diz uma coisa, é a primeira vez, depois que Deus tira o povo do deserto, que Ele dá uma ordenança ao povo. Aí diz assim, as águas se tornaram doces. Ele transformou a amargura em doçura. E aí ele fala, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e os provou e disse, se ouvires, Shema Israel. Shema, ouve. Não é ouve, é ouve. Não é ouvir com o ouvido, é escutar com o coração. Shema Israel. Shema povo do Portal 61. Shema povo meu. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, vê a promessa que Deus faz. É a primeira promessa que Ele faz no deserto. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Aleluia! Obediência cura. Quer um remédio para tudo que você está passando? Obedeça.
Se atentamente ouvires a voz do Senhor, não endureças o vosso coração. Obediência adiada é desobediência. Uma vez que Deus revelou, ande, porque senão é rebelião. Eita palavra. Jesus, misericórdia. Começando por mim, Senhor. E ele diz: pois eu sou o Senhor que te sara. Jesus diz hoje a mim e você: onde é a ferida? É emocional? É financeira? É relacional? Eu sou o Senhor que te sara. Isso foi no caminho, isso foi no deserto. Deserto tem cura? Tem, meu irmão. Eu curei a minha idolatria pelos meus filhos no deserto da enfermidade. Precisou ver a minha primeira adoecer gravemente para ver o quanto eu idolatrava. Um dia eu estava orando, não tem muito tempo não. Até compartilhei com as meninas na intercessão. E eu disse: Jesus, eu sou médica e eu não pedi para ser médica, o Senhor me fez médica. E o Senhor me usa tanto para honra e glória do teu nome, mas troca de lugar, me bota lá, tira ela dessa situação. Eu ouvi uma palavra tão dura. Eu ouvi de Deus algo que me fez cair de joelho. E Ele disse: eu não negocio. Quem cuida da menina sou eu. Eu não sou feito os outros deuses que fazem trocas. Para ela haverá livramento, para você não. Sabe, gente? Mentalidade de escravo. Isso é mentalidade de escravo. Porque o filho confia. E eu vi que ainda restava idolatria no meu coração. Porque o Senhor deu, é dele. Vai ficar o tempo que Ele quiser. Sabe? É tempo de remover. Idolatrar dor, idolatrar doença, idolatrar problema financeiro, idolatrar marido, idolatrar filho, idolatrar sonho. Sabe? Há coisas que os ímpios podem fazer, mas os filhos não. Davi adulterou e matou um homem. E ainda assim Deus o aceitou. Mas Moisés bateu na rocha, em vez de falar com a rocha. E Deus deixou ele fora da terra prometida. Porque a ele não era permitido. Porque de acordo com o nível de unção e revelação que você recebe, você tem que andar nele, porque é nele que você vai ser cobrado. O que Deus está falando aqui hoje é muito sério. Não haverão mais desculpas, nem para mim, nem para vocês. É profundo, é cirúrgico, mas é verdade. E de Sur, eles vão para Elim. E eles chegam em Elim. Elim significa lugar de descanso. Você pode ter descanso no deserto? Pode. Sabe por quê? Porque o deserto não é para lhe matar. O deserto é para lhe ensinar. Então no deserto, Deus vai lhe dar momentos de descanso, sim. Vai dar momentos de refrigério. Vai dar momentos. Ele nos conhece, Ele sabe que a gente é pó. Então Ele disse: agora eu vou aliviar um pouquinho. Já aprendeu essa primeira lição aqui. Aprovado. Primeira prova. Passou a primeira. Então vamos dar um refrigériozinho. O pai corrige os filhos que ama.
Se você não é corrigido, você é bastardo. Eu quero lhe dizer uma coisa: se a sua vida está 200% e você não está vivendo nenhum desafio, questione o seu cristianismo aí. Porque não tem como você servir a Deus nos dias de hoje e não sofrer oposição, seja ela de que natureza for. Está sofrendo oposição, meu filho? Oh, glória. Né? Eu vou passando. Está sofrendo? Vou passando. Por quê? Porque o Pai corrige os filhos que ama. E porque Ele tem palavras de vida. Vida. Novidade de vida. Vida abundante. Deus tem. Deus tem. Se a gente se confundir com o deserto, a gente vai morrer nele. Mas não é plano. Não é plano de Deus que a gente morra no deserto. Isso é tão clichê, né? Deserto é lugar de crente passar. Mas é tão real. E às vezes a gente faz de conta que não é deserto. Sabe? Você está passando naquele negócio. Sabe aquele negócio comendo banana e arrotando caviar? E assim... E não pede socorro. Eu peço socorro. Eu grito logo. Eu digo, meu povo, me ajude aqui. A menina sabe, eu digo, olha aqui por mim hoje que o negócio está pegando. Está pegando. Ligo para os meus pastores, minha apóstola. Vamos. Porque é assim que a gente tem que se relacionar. No corpo de Cristo não há lugar para a soberba. O soberbo é o orgulhoso. E todo orgulho precede a queda. Ah, mas você é pastora. E daí? Ah, mas você é médica. E daí? Eu sou filha. E eu sou carne. E eu estou sendo tratada também. E eu tenho as minhas dores e as minhas guerras. E em momento nenhum, o fato de ter um DR na frente ou qualquer outra coisa me impedir de dizer assim, Pai! De clamar no banheiro. Sabe? De me ajoelhar no vaso sanitário de um hospital e ficar ali clamando. Mas se você não pede ajuda, se você se encarcera, e se você não quer se submeter ao processo, porque dói. Então é melhor ficar feito passarinho dentro da gaiola, porque ali tem ração. Mas Deus não é um Deus de, sabe? Deus é Deus de abundância. Eu nunca ouvi dizer que Deus dava ração ao povo dele. Quem dá ração é Satanás. Deus tem uma mesa de banquete perante os meus adversários. E o meu cálice transborda. E ai daquele que tocar na menina dos meus olhos ou do seu. Deixa com ele. Está sendo perseguido no trabalho? Deixa com ele. Estão levantando mentiras sobre você? Deixa com ele. Se defenda não. Deixa o justo juiz advogar a sua causa. É com ele. Toque não. Toque no manto de ninguém. Toque no manto pastoral de ninguém. Pastor não é perfeito não. Pastor é gente. Pastor sofre. Pastor tem família. Pastor tem faltas. Sabe? Mas não toque não. Não toque não, como diz Cristiano, não foi mijo de gato não, foi óleo. Sabe? E ninguém pede para ser pastor não. Eu passei um ano em crise quando o óleo desceu, eu e esse aqui, encolhido assim. Até o dia que o Cristiano pegou a gente pelo pescoço e disse assim, olha, vocês não foram ungidos porque eu quero bem a vocês. O cara disse não, foi Deus que mandou. E não é sobre vocês, é sobre Ele. Isso é orgulho. Tabefna. Aí eu disse, eita Deus, preocupada em, sabe, em cumprir, em corresponder. Eu quero corresponder ao Senhor. Eu quero corresponder ao que Ele pensa de mim. Eu quero que naquele dia Ele diga, filha querida, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero lá saber se acham que eu prego bem, que eu sou bom. Quero saber mais disso não. Sabe por quê? Eu estou contando o homem. Eu quero ser madura.
Se preocupe em agradar a Ele e as demais coisas serão acrescentadas. Você não tem que corresponder à expectativa de seu ninguém. Se você corresponder à expectativa dele, tudo mais vai lhe reconhecer. Tá? E a primeira coisa que a gente perde quando vem para Jesus é a reputação. Fanático, doido, não bebe mais, não vai para carnaval, não vai exagerado. Eu quero lá saber, sou isso tudinho. Jesus foi mais radical do que eu. Morreu por mim quando eu não queria nem saber dele. Qualquer outra coisa é pouco. Sabe? Então não se preocupe se a sua família... Eu mesmo deixei de ser convidada para um monte de coisa da minha família. Um monte. Continuo amando, mas não me chamo. Eu os amo. Mas de fato, não há mais comunhão. E você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar, porque um dia você vai continuar orando por eles. E um dia eles vão ver o que você enxergou, porque você já esteve no lugar deles. Então não se magoe, não fique ofendido. A ofensa é a isca de Satanás. Continue orando, mas não abra a mão do seu posicionamento para agradar A, B, C ou D. Lembre, você está contando o tempo de maturidade. Isso é muito sério, porque pequenas concessões roubam o nosso destino. Pequenas concessões. E aquele povo precisava viver todo aquele deserto. E de lá, de sul, do muro, eles conseguiram suplantar o muro. Deus dá uma dica. A primeira, me obedece. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, né? A vida e a morte escolhe, pois, a vida. Aí ele diz, não haverá enfermidade. Gente, quantas enfermidades nós temos hoje no nosso corpo, que foi única e exclusiva responsabilidade nossa. Nossa. Coisas mal resolvidas, estilo de vida, né? Eu nem estou com essa moral toda, mas eu estou reconhecendo, pedindo a Deus, estou buscando, sabe? Eu espero que no próximo Shavuot vocês me vejam de outro jeito. Mas enfim, Elim era um lugar de descanso. E aí quando eles chegam a Elim, depois da amargura lá de Mara, eles chegam a esse lugar que tinha 12 fontes de água. Vê só, uma fonte de água para cada tribo. E 70 palmeiras, suficiência, suprimento físico e espiritual. E eles acamparam perto da água. Sabe quais eram as palmeiras? Sabe qual é a palmeira de lá? É a tâmara. Aí ontem, do nada, coisa de médico, gente meio doida, eu fui olhar as propriedades das tâmaras. Gente, eu fiquei chocada. Tinham 70 palmeiras. Imagina o que é que você está andando no deserto e vê uma fruta docinha. Ai, meu Deus, que refrigério é esse? Eu vou contar para vocês a propriedade das tâmaras. Quem já foi para Israel? Aqui mesmo tem, mas quem já comeu sabe. Boa fonte de energia, melhora o funcionamento do intestino, faz bem aos músculos, fortalece o sistema imunológico, previne anemia e doenças neurovegetativas, que é doença do sistema neurológico. É boa para a saúde ocular, tem propriedade antimicrobiana e antitumoral, alivia o estresse. Eles passaram um tempo comendo esses negócios lá e bebendo água fresquinha. Deus deu um renovo, vitamina A, C, luteína. Gente, tem luteína. Luteína é caro para dedéu. Tem umas vitaminas agora que você toma quando fica mais velho pro olho, né? Tem luteína na tâmara. Minha gente, tudo que está escrito na palavra tem sentido. Quando você vai procurar, eu fico feito besta assim, olhando, mas Jesus. Por isso que dizem que o Senhor está, a palavra diz que o Senhor está entronizado nos céus e ri, né? O Senhor deve tirar muita onda, porque a gente passa batido disso aí tudinho, né? E aí eles saem de Elim, de Sim. Sim, aí eles saem de Elim, desse lugar das tâmaras e vão para Sim. O deserto de Sim. O
O deserto de Sim, um significado traduzível em hebraico, eu fui atrás, não existe. Talvez uma divindade lunar semítica. E esse deserto, ele foi a última parada entre o povo e a chegada no Sinai. E aí no deserto de Sim, eles começaram a murmurar de novo, porque tinha acabado as tâmaras. Aí disse, agora a gente vai morrer de fome, né? Então, aí começar de novo. É tão curioso isso, porque eu ia logo orar, né? Clamar a Deus, né? Mas não, eles foram brigar. E Deus veio numa nuvem, na frente deles, no final de tarde. Diz, reúne o povo todinho, que eu vou dar. Eles queriam carne, começaram a falar das carnes e das comidas do Egito. Quantas vezes a gente vai para Jesus e Jesus faz um limpa, né? Você aceita Jesus, o povo diz muito isso. Eu aceitei Jesus e agora minha vida piorou. Piorou não, meu filho. Sua vida estava ruim e você não sabia. Você estava aliançado com tudo que não prestava e não sabia. Você estava indo para o inferno e não sabia. Aí Jesus faz assim, vou tirar. Era exatamente isso. Mas aí dava saudade, meu Deus, eu saí daquele emprego. Eu tinha tanta promoção, era tanto extra no meu salário e agora eu estou aqui nesse. Jesus, como é isso? Eu fui para você. Quem já não fez isso? Meu irmão, é o começo. É o começo. Deus não é Deus de migalha, não. E aí Deus vem e diz, eu vou dar. Veja como Deus era paciente. Não, vocês... Ele é paciente. Assim, ele é ainda hoje comigo, com você. Aí ele diz, tudo que você pedia, sabe um pai com um filho pequeno que só pede. E ele dando. Tá bom, quer carne? Vem codorniz e vem maná. A palavra maná significa, o que é isso? O que é isso? Que até hoje ninguém sabe. Eles dizem que era feito de semente de coentro, pequenininha, tinha gosto de bolo de mel. Aí também descreve como se fosse, passa a noite, aí fica na areia como se fosse uns flocos de neve, uma geadazinha, uma teia que eles juntam e fazem bolos, né? De forma que há sustento. Pode ser, meu irmão e minha irmã, que você já não esteja comendo o que você quer ainda. Mas é o que Deus tem para esse tempo. Então seja grato. Seja grato. A gratidão é o maior antídoto contra a murmuração. Seja grato. Quem é fiel no pouco, no muito é acrescentado. Deus repete isso. Mas a gente esquece isso com tanta frequência, né? E de lá, de Sim, eles vão para Refidim. Refidim é a última parada antes de chegar na base do Sinai. E Refidim fala, é suporte e repouso. Mas aí em Refidim falta água de novo. E aí eles quase apedrejam Moisés. Eu fico pensando quantas pedras eu joguei em Deus quando faltou a água que eu queria beber naquele momento. Sabe? Quantas vezes você está jogando as pedras para o alto? Como o povo diz, jogando pedra na cruz. Porque não aceita o processo. Porque não confia que o processo vai levar ao destino. Isso ofende o caráter de Deus, sabe? Porque Ele abriu o mar. Ele deu água, Ele deu codorniz. Olhando para trás, para a minha vida e para a sua, veja quantos milagres o Senhor já fez. Traga à memória o que dá esperança. Enumere hoje num papel coisas sobrenaturais que Deus fez por você e lhe entregou, mas que estão lá atrás, escondidas pelas circunstâncias de hoje. A nossa memória é para hoje. A de Deus é de ontem, hoje e o amanhã. E Ele é digno de confiança. Ele é muito digno, sabe? E aí dessa vez, não tinha manancial de água, mas tinha uma rocha. Ah, tinha uma rocha.
E Jesus está sobre essa, e Deus está sobre essa rocha. E Ele diz: chama os líderes. E vem a rocha, que eu vou ficar sobre a rocha. E você vai bater na rocha. E a água vai sair. Jesus é a nossa rocha. Precisava ser moído. Precisava bater nele. Precisava ser ferido para que saísse água do lado dele. E Deus ali olhando. Do mesmo modo que ele viu o dia do sacrifício de Jesus. E ele disse: bata na rocha. E Jesus se deixou ser moído, né? Aquilo apontava para Jesus: bata na rocha que vai sair água. A questão é que se eu quero beber dessa água, se eu quero beber só porque eu estou com sede agora, ou se eu quero beber para sempre. Se eu quero um Deus band-aid, para vir na hora da minha dor eu usar e depois devolver, esquecer ele na gaveta, ou se eu quero beber dessa água a minha vida inteira, sabendo que alguns desertos virão para o meu bem, porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. O Senhor não diz que as coisas boas cooperam, Ele diz que todas cooperam. E eu não tenho medo de dizer que tudo que me aconteceu de difícil me trouxe até aqui. Talvez hoje de manhã, nessa manhã de domingo, eu não estivesse aqui, eu estivesse curtindo aí em algum lugar. Mas não há nada que eu troque por esse lugar aqui, no domingo de manhã. Eu não me incomodo de acordar às 6 da manhã todo domingo, é um prazer. A gente acorda feliz, porque é dia. Ei, alegrei-me, eu vou na casa do Senhor. Eu vou para a casa do meu Pai. Não tem melhor programa do que estar na casa do Pai. E Êxodo 17:6 diz assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Horebe e Sinai são a mesma coisa. Ferirás da rocha, dela sairá água e o povo beberá. Quer beber dele? Para sempre. Rios de água viva vão fluir. Mas aí acontece algo. Quando eles recebem água da rocha, o inimigo se levanta e vem os amalequitas. O amalequita é um povo descendente de Amaleque, neto de Esaú. Esaú deu origem a 2 povos que foram inimigos do povo de Israel a vida inteira. Edom, os edomitas, hoje fica na região ali da Jordânia. Petra, quem foi para Israel. E os amalequitas. 2 povos. Uma má escolha de Esaú. Esaú casou com uma mulher ímpia. Deu origem a 2 povos que perseguiram e massacraram o povo de Deus. Quais são os casamentos que a gente tem feito, que tem dado à luz coisas que são contrárias à vontade de Deus, sabe? Que alianças você tem feito, eu tenho feito. A gente está contando o homem. Que alianças, que enganos nós entramos, que nos fizeram parir gente que persegue, propósitos que perseguem o propósito eterno. Uma má escolha gerou 2 povos inimigos do povo de Deus. Que escolhas a gente está fazendo? A gente está contando o homem para chegar em Pentecostes. E o Senhor, e o que acontece? O Amaleque, o amalequita, ele tinha uma característica. Ele atacava por trás. Sabe como a gente fala o traíra. O traíra. Aquele que você pensa que não vai fazer isso com você, mas faz. É o espírito de Amaleque. Ele pegava as crianças, os idosos, os mais lentos, os vulneráveis. Ele vinha por trás. Ele não ia de frente para o exército, não. Ele pegava atrás. E quem não teve um Amaleque na vida que, né, joga a primeira pedra. Não tem como você servir a Jesus e não ser perseguido por Amaleque. Então, se isso está acontecendo, fique firme, é normal.
Mas sabe o que aconteceu? Moisés foi para um lugar alto, levantou os braços e o povo venceu. Não tem amalequita para o povo de Deus. Enquanto os seus braços estiverem erguidos, enquanto Jeová Nissi, o Senhor for a sua bandeira nos braços dele, os amalequitas vão perder sempre. Sempre. Esse é um decreto. O Senhor disse: haverá de geração em geração guerra de Amaleque contra o meu povo. Mas sabe qual é o decreto? Sobre nós, vitória. Sobre eles, perda. Mas os braços têm que estar levantados. Levante seus braços. Levante o clamor. Não baixe a defesa, levante. Quando Moisés baixava os braços, eles perdiam. Se você descrer, se você desistir, você vai perder. E o Egito não vai sair de dentro de você. Sabe? Em Êxodo 17, 15b, Moisés diz: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Nesse lugar onde Moisés estava, com os braços erguidos, porque Deus envia pessoas para segurar os seus braços. Deus envia pessoas para segurar os seus braços quando você não tiver mais força para ficar com os braços erguidos. Mas o resultado vai ser vitória. E naquele lugar, Moisés fez um altar. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi. É daí que vem Jeová Nissi. O eu sou Jeová Rafá. O eu sou Jeová Jireh. O eu sou o que sou. Eu sou Jeová Nissi. Eu sou a sua bandeira. Tem amalequita? Levante a bandeira do Senhor. Levante a bandeira. Para que todos vejam, saibam e creiam que você é chamado pelo nome dele. E quando a sua vitória chegar, a bandeira dele vai estar hasteada. E a primeira coisa que vão ver não é você, mas é ele. É a bandeira dele. Quando você estiver prestes a receber renovo de unção e autoridade no deserto, o inimigo vai querer lhe atacar pela retaguarda. Qual é o meu e o seu lugar de vulnerabilidade? E aí finalmente, depois de vencer os amalequitas, eles saem de Refidim. No primeiro dia do terceiro mês após terem saído do Egito, e eles chegam ao deserto do Sinai e acampam na base da montanha. E Deus cumpre a Moisés a promessa que ele fez quando ele o chamou na sarça. Gustavo, que me chamou a atenção. Moisés estava com 80 anos. 80 anos. Antes de todo esse percurso, Deus tinha chamado ele para ser o libertador. Em Êxodo 3:12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, adorareis a Deus nesse monte. Está consumado. O gago, fujão, frouxo, matou, se escondeu. Ele libertou todo um povo. Foi usado. Por que é que eu e você não podemos ser um agente de libertação na vida dos nossos irmãos? Moisés estava tão preocupado com a promessa, em cumprir, que Deus cumprisse a promessa dele com o povo, que eu acho que ele nem percebeu que naquele momento o chamado dele foi confirmado para ele, porque tinha sido um tete a tete. Ei, você vai, mas no dia que você chegar aqui, isso vai servir para lhe mostrar o sinal de que eu te chamei. Você vai libertar esse povo e você vai vir adorar aqui com eles. E depois de quase ser apedrejado várias vezes, né? Ele chega naquele lugar.
Deus cumpre as promessas dele. Assim como Jesus cumpre a sua promessa em Pentecostes. Ele diz: eu vou para que o Consolador venha. A gente está chegando nesse lugar. A gente está chegando nesse lugar de receber renovo do consolo, da autoridade, da unção, renovo dos dons. A palavra diz lá, eu acho que é em Tiago: reaviva, Senhor, os dons que o Senhor derramou sobre mim. Reaviva, Senhor, os dons que o Senhor derramou sobre o seu povo. Reaviva, Senhor. Não há um aqui sequer que não tenha dons, até as crianças já têm. Porque o Senhor tem uma porção que é dada, desde que Ele nos chama por um nome que Ele conhece. E em Atos 1:4, finalmente, Moisés sobe ao monte e Deus dá a ele as tábuas da aliança. Ali é Shavuot. Ali é quando Deus se manifesta sobre, o povo e, na verdade, sobre Moisés, e dá as tábuas da lei. Shavuot era isso que os discípulos estavam lendo na noite que o Espírito Santo veio sobre eles. Porque na noite de Shavuot, o povo judeu se reunia e lia essa passagem. E quando eles estavam lendo que o monte fumegou, que Deus fez uma manifestação visível, o Espírito veio sobre eles. Porque o Senhor diz, em Atos, está escrito 1:4-5, e comendo com eles, Jesus estava para subir. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O mesmo fogo da presença que apareceu na sarça ardente, na coluna de fogo no deserto, o fogo que aparecia sobre coisas, em Jesus, ele aparece sobre os filhos. Não era uma manifestação fora, mas era uma manifestação dentro. Era uma manifestação sobre nós. Não era algo externo, mas era visível. Quando você é cheio do Espírito, é visível. E Deus fez com que línguas de fogo descessem sobre as pessoas. E não era mais sobre o deserto, não era mais para iluminar, era para iluminar a mim e a você. Era sobre mim e sobre você. Deus primeiro fez sobre coisas, para depois fazer sobre pessoas. Porque parece que primeiro a gente tem que ver as coisas antes de ver as pessoas. Porque a gente considera um grande feito Deus abrir o mar, mas não considera um grande feito alguém se arrepender dos seus maus caminhos e ir para Jesus. Você vê um caba que foi líder do PCC pregar a palavra e chorar feito criança. Não tem milagre maior do que esse. Quem fez isso? O Espírito. Aquele Espírito que desceu naquele dia e cuja medida o Senhor quer renovar agora em Pentecostes. A gente está caminhando para esse renovo. Nós precisamos. Por isso que as festas são cíclicas. Porque Deus sabe que a gente precisa. Então a gente não pode viver esse Pentecostes como a gente viveu ano passado. Não é religião, gente, é vida. Não se trata de mais um evento da igreja, é vida. Se você não for vivificado, algo está errado. Tem uma porção para mim, para você, que vai nos forjar a estatura do varão perfeito. Então, deixa o deserto. Se torne amigo do seu deserto, sabe? Procure entender o que é que Deus está querendo lhe comunicar com ele. Jesus foi o primeiro sacrifício, o único, perfeito e suficiente. Foi o primeiro fecho que nos justificou. Depois a água da vida que nos lava. E em seguida o fogo que nos preenche com glória, unção e autoridade. Porque no reino de Deus,
Luz e escuridão são a mesma coisa. Fogo e água são a mesma coisa. Porque a água de Deus não apaga o fogo. A água de Deus só alimenta o fogo. A água da vida alimenta o fogo. O reino de Deus é diferente desse daqui. Água e fogo no Senhor são incompatíveis, não. O fogo nos purifica, a água vai nos enchendo. Eles andam juntos. Eles não são antagônicos no reino dos céus. Então, a gente precisa se preparar para Pentecostes. A gente precisa contar esse homem com essa maturidade. Sabe? Daquela geração que entrou no deserto, só 2 tiveram o Egito retirado de dentro deles. Só 2 permitiram que o Egito fosse arrancado de dentro deles. De uma multidão de 3 milhões de pessoas. Só 2 venceram o Egito que havia dentro de cada um. Era um remanescente. Mas por causa de Jesus, a gente hoje pode ser contado com esses. Aleluia! Aleluia! Nós somos esse remanescente. E esses do Egito há de sair de nós, daqui para o dia de Pentecostes, para que a gente possa ser preenchido com esse fogo santo, com essa unção de libertação. Não só livres, mas libertos e libertadores, porque só um liberto liberta outro. Os feridos se juntam e os libertos também. Os feridos se juntam para lamber as suas feridas, mas os libertos se juntam para libertar outros. Em que lugar você quer ser contado? Em que lugar eu quero ser contada? E aí o Salmo 24, eu vou terminar agora. Ele diz, 24, 3 e 4. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração. Amém? Amém? Vamos contar o homem como filhos maduros. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nessa manhã de ceia, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Queremos Te agradecer pela Tua palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, porque Tu não nos induz ao erro, mas Tu nos leva pela verdade, Senhor. Tu és a própria verdade. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, ela encontre em mim, nos meus irmãos, Senhor, eco. Pai, não nos permita, Senhor, vencer mais uma estação de Pentecostes, da mesma forma que vivemos antes, Pai. Em nome de Jesus, nos vence, Senhor. Nos vence, Senhor. Nos vence na nossa escravidão, na nossa mentalidade, no nosso medo. Nos vence, Senhor. Nos vence na nossa falta de entrega. Nos vence, Senhor, na falta de leitura e mergulho, fome e sede da palavra, Senhor, nos vence. Nos vence, Senhor. Que nós possamos, Pai, trazer desse tempo de deserto um azeite cujo incenso, o cheiro sobe suave às tuas narinas, Pai. Que de cada um de nós, dessa prensa que estamos passando, possa vir um óleo puro, algo que agrade o teu coração. Nos ajuda, Pai. Fortalece as mãos trôpegas, os joelhos vacilantes, Senhor. Pai, nos ajuda, levanta pessoas para, nesse processo de deserto, segurar os nossos braços, Senhor. Para que o teu nome, Jeová Nissi, seja glorificado. Em nome de Jesus. Para que o pão da vida, ele possa nos alimentar de uma forma que nós nunca mais tenhamos fome do mundo, de outros pães, Pai. Que seja um domingo de ceia. Que seja um domingo de contar um tempo ansiosamente para mais uma vez ser avivado e reavivado em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Bebamos. Maranata, Jesus! Oh! Livres e libertos, em nome de Jesus. Esse cativeiro não vai mais nos sustentar, em nome de Jesus. Amém? Ide em paz, sede fortes e corajosos no testemunho do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Uma semana de paz, de vitória aos livres e libertos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.